Projeto Blue Book. A entrevista alienígena feita pelo governo dos Estados Unidos. Um programa secreto da Força Aérea dos Estados Unidos focado na investigação de supostos avistamentos de OVNIs esteve ativo entre 1952 e 1969. O objetivo do projeto era determinar se os OVNIs eram uma ameaça para a segurança nacional e analisar cientificamente dados relacionados a esses objetos não identificados. Mas supostas teorias dizem que os Estados Unidos fizeram contato com alienígenas e até chegaram a entrevistar um deles. Inúmeros mistérios sobre alienígenas pairam no ar, e agora é hora de desvendar os segredos que estão guardados há muito tempo. Você está no canal Futuro Enigma, e esta é a série Aliens. Sinais desconhecidos. No final de 1947, após uma onda de relatos amplamente divulgados sobre objetos voadores não identificados, os estudos públicos de OVNIs da Força Aérea dos Estados Unidos decolaram sob o Projeto Sign. O general Nathan Twining, chefe do Comando de Material da Força Aérea na Base Aérea Wright-Patterson, deu o pontapé inicial nessa busca por respostas. Embora oficialmente inconclusivo, o Projeto Sign, segundo o capitão Edward J. Huppert, indicou que os discos voadores eram naves reais, com origens além das fronteiras terrestres. No entanto, a recusa do general Roy Vandenberg em aceitar essa possibilidade devido à falta de provas físicas resultou no fim do abrupto do Projeto Sign. Assim, o Projeto Sign cedeu lugar ao Projeto Grudge, no final de 1948. Contudo, o Grudge foi marcado por um viés desacreditador, sendo considerado a idade média da investigação de OVNIs. Mesmo com a conclusão de que muitos avistamentos tinham explicações naturais, uma parcela significativa permanecia inexplicada, onde a maioria dos casos reportados não poderiam ser explicados. Mas, em março de 1952, a Força Aérea dos Estados Unidos deu uma guinada em sua investigação sobre OVNIs. Insatisfeitos com o estado das investigações, altos generais desmantelaram o Projeto Grudge, substituindo pelo Projeto Blue Book. O início do Projeto Blue Book. O Projeto Blue Book, também conhecido como Livro Azul, foi uma série de estudos sobre a suposta presença de objetos voadores não identificados, os famosos OVNIs, conduzida pela Força Aérea dos Estados Unidos. Iniciado em 1952, durou quase 20 anos. Seu propósito era determinar se os OVNIs representavam uma ameaça à segurança nacional, analisar cientificamente dados relacionados a esses objetos e investigar teorias sobre contatos com alienígenas. Surgiram diversas teorias sobre o projeto, mas o mistério em torno do que realmente aconteceu alimenta especulações até hoje. O projeto tinha dois objetivos principais. Um deles era determinar se o OVNIs era uma ameaça à segurança nacional. O outro era analisar cientificamente todos e quaisquer dados coletados relacionados a OVNIs. Com esses dois objetivos em mente, o projeto nasceu. Embora não tenha sido o primeiro de seu tipo, foi o primeiro a ser executado de forma eficaz e coletar dados conclusivos utilizáveis sob o comando de vários generais da Força Aérea. Muitas pessoas que trabalhavam para o projeto passaram boa parte do seu tempo à procura de OVNIs. Na época, o pânico da Guerra Fria deixou o povo norte-americano com medo de todas as coisas desconhecidas, especialmente aquelas que vinham do céu, porque poderiam ser da União Soviética. O projeto Blue Book deveria, em parte, acabar com um pouco desse pânico e desmascarar as teorias de que os soviéticos estavam conspirando com alienígenas. Assim, seria confirmado que os Estados Unidos estavam sob ataque de outro inimigo estrangeiro. Sob a liderança do capitão Edward J. Huppert, o projeto Blue Book adotou uma nova abordagem. Huppert
Um piloto condecorado implementou mudanças significativas, simplificando os relatórios de OVNIs e buscando uma análise mais estatística dos dados. Ele também contratou o Battelle Memorial Institute para auxiliar na análise científica dos casos. Ruppert examinou casos populares, e um deles foram as luzes de Lobet. As luzes de Lobet. A noite de 25 de agosto de 1951 parecia ser como todas as outras daquele verão em Lobet, no Texas. Naquela ocasião, um grupo de cientistas da Universidade de Tecnologia do Texas estava reunido no quintal da casa do professor de geologia da instituição, o Dr. W. L. Robson. Entretanto, não foi o chá ou a conversa sobre micrometeoritos que tornou a reunião memorável. O que deixou a história curiosa foi algo que todos eles testemunharam. Por volta das 21h20, os colegas da universidade viram algo sobrenatural no amplo céu do Texas, uma formação em formato de V, de 15 a 30 luzes verde, que iluminavam a região tomada pela escuridão. Atordoados, mas ainda usando seu raciocínio científico treinado, eles imaginaram que as luzes reapareceriam. E o grupo realmente estava certo. Cerca de 1 hora depois, a formação, enfim, foi vista novamente. Os cientistas estavam todos de acordo. Haviam testemunhado algo de outro planeta. Mas os professores não foram as únicas testemunhas que avistaram as misteriosas luzes verdes azuladas naquela noite. Ao entardecer, em Albuquerque, Novo México, a cerca de 600 quilômetros de Lobet, um funcionário da Sandia Corporation, uma organização secreta da Comissão de Energia Atômica, também as viu. Mais ou menos 1 hora depois, um fazendeiro aposentado de Lobet também corroborou com o relato. O caso passou a ser acompanhado de perto pelo tenente Edward Ruppert. Quando Ruppert voou para Lobet para investigar os avistamentos no final de setembro, centenas de moradores já haviam visto as luzes durante um período de 2 semanas. O grupo de professores, junto com outros colegas, observaram as luzes mais 12 vezes. Eles mediram os ângulos dos clarões, calcularam aproximadamente sua velocidade e notaram que sempre viajavam de norte a sul. Munidos de walkie-talkies, os cientistas detetives formaram 2 equipes e tentaram medir a altitude das luzes, mas não tiveram grande sucesso. Com o passar dos 2 dias, mais e mais moradores de Lobet alegaram ter visto as luzes, e os professores passaram a cruzar essas informações com o que eles mesmos viram e registraram. As luzes de Lobet foram observadas várias vezes por centenas de pessoas. Mas afinal, o que seria aquilo? Quando Ruppert começou sua investigação formal, ele descobriu que as luzes haviam afetado todos os que viam, porque passaram a ter medo do fenômeno. Uma primeira teoria havia sido levantada por um morador local, que sugeriu que as luzes eram, na verdade, pássaros tarambola, ou, na verdade, o reflexo de alguma luz que batia sobre seus corpos voadores. Uma teoria à qual Ruppert daria alguma credibilidade. Mas a dúvida permaneceu mesmo após a publicação de um relatório produzido pelo tenente sobre objetos voadores não identificados. E o documento apresenta a seguinte explicação evasiva. Eu pensei que as luzes dos professores poderiam ter sido algum tipo de pássaro refletindo as luzes da rua, mas eu estava errado. Eles não eram pássaros, não eram luz refratada, mas também não eram naves espaciais. As luzes que os professores viram foram identificadas positivamente como um fenômeno natural muito comum e facilmente explicável. Não consigo divulgar exatamente como a resposta foi encontrada, porque é uma história interessante de como um cientista montou instrumentação completa para rastrear as luzes. Contar a história levaria a sua identidade e, em troca de sua história, prometia ao homem um completo anonimato. Com a confirmação, a fase mais importante das luzes de Lobet foi dada como resolvida. E assim, o mistério das luzes Lobet permaneceu sem solução. Mas, alguns meses depois, Ruppert investigou outro caso intrigante que recebeu toda a atenção da mídia na época. Conheça o GM2 Pro. Esse fone é surreal, possui um design incrível e também tem um cancelamento de ruído.
Seu sistema de toque serve para trocar e pausar músicas. Além disso, possui um modo gamer que reduz a latência e o delay para ter uma experiência melhor nos jogos. Esse fone é excelente para fazer chamadas com microfone de qualidade, sua bateria tem duração de até 5 horas seguidas e com a capinha você consegue recarregar mais de 4 vezes, proporcionando mais de 20 horas de uso. Garanta já o seu na loja Cloud Importados e use nosso cupom Futuro10 para um super desconto. O link está aqui na descrição. Agora vamos ao vídeo. Aparição de exército alienígena em Washington. Na noite de 19 de julho de 1952, cidade de Washington, radares de controle de tráfego aéreo detectaram algo sobrevoando a Casa Branca e o Capitólio, uma região que deveria ser restrita. As aparições duraram até as primeiras horas da manhã seguinte. 2 caças da Força Aérea foram enviadas à procura dos objetos não identificados, mas não encontraram nada. Um dos controladores afirmou anos depois que o sinal era tão forte quanto o de um avião, mas o objeto movia-se de um lado para outro de maneira errática. O historiador e ufólogo Kurt Peebles chamou o incidente de o clímax ufológico de 1952. Isso porque o projeto Blue Book nunca recebeu tantos relatos de OVNIs como esse. Testemunhas alegaram ter visto os objetos desconhecidos em radares, enquanto outros alegaram terem visto luzes no céu. O governo dos Estados Unidos argumentou que, na verdade, os objetos seriam causados por uma inversão de temperatura ou fenômenos naturais, mas a maioria das testemunhas discordaram da explicação dada pelo governo. Uma semana depois, o incidente se repetiu. Mais detecções nos radares e caças vasculhando o céu. Logo a notícia estava na primeira página de jornais como The Washington Post e New York Daily News. A revista Life havia publicado recentemente uma capa sobre OVNIs, objetos voadores não identificados, o que colocou ainda mais lenha na fogueira. Para acalmar a ansiedade pública sobre a onda de avistamentos de OVNIs, os generais John Sanford, diretor de inteligência da CIA, e Roger Hamway, diretor de operações da agência, realizaram uma conferência de imprensa no Pentágono em 29 de julho de 1952. A conferência foi a maior do Pentágono desde a Segunda Guerra Mundial. A imprensa chamou Sanford e Hamway de os 2 melhores especialistas em OVNIs da Força Aérea. Sanford foi fortemente influenciado pelo capitão Roy James, que havia discutido os avistamentos com ele no início do dia. Na conferência, Sanford declarou que os avistamentos visuais em Washington poderiam ser explicados como fenômenos aéreos não identificados, como estrelas ou meteoros. Ele também afirmou que os alvos de radar desconhecidos poderiam ser explicados pela inversão de temperatura. Sanford garantiu que os objetos não eram sólidos e não representavam ameaça à segurança nacional. Em resposta a uma questão sobre contatos anteriores de OVNIs, Sanford revelou que a Força Aérea tinha registrado centenas de tais contatos, mas afirmou que todos eram falsos. A conferência foi considerada um sucesso, conseguindo acalmar a população e fornecendo respostas aparentemente satisfatórias para os avistamentos misteriosos nos céus. Casos não solucionados e o fim do projeto Blue Book. Dentro do projeto Blue Book, Edward Ruppert tinha ao seu redor consultores científicos, mas um dos principais foi J. Allen Hynek, um astrônomo de Chicago. Sua participação no projeto Blue Book legitimou o projeto de certa forma. Ele esclareceu que não era apenas um grupo de soldados buscando luzes misteriosas no céu, mas sim um estudo científico da vida extraterrestre. A maior parte do trabalho de Hynek envolvia explicar luzes misteriosas como fenômenos naturais ou atribuir a objetos voadores a aeronaves, asteroides ou simplesmente nuvens. Ele entrou no projeto como cético, mas eventos ocorridos durante o projeto despertaram seu interesse em continuar seus próprios estudos após o encerramento do projeto Blue Book. Vários generais supervisionaram o projeto ao longo das quase 2 décadas em que esteve ativo, cada um com objetivos e interpretações diferentes.
A época mais marcada por mudanças foi a do Major Hector Quintana, quando o projeto passou por alterações, algumas por sugestão de forças externas, algo raramente feito sob o comando dos generais anteriores. Com o tempo, os oficiais do Major Hector descobriram que muitos pesquisadores anteriores passaram anos confundindo Júpiter com OVNIs. E isso ocasionou em diversos erros de identificação. Em 1966, o projeto testemunhou uma série de eventos na região de Nova Inglaterra, nos Estados Unidos, onde começaram a surgir luzes no céu em formações padronizadas que poderiam evidenciar a existência de extraterrestres. Muitos moradores relataram ter visto objetos não identificados no céu, levando a uma audiência no Congresso. Mas as luzes foram explicadas como um exercício de treinamento da Força Aérea, mas muitos duvidaram. O assunto só foi encerrado quando Hynek afirmou que não foi encontrada nenhuma evidência de resistência extraterrestre. Mas ainda assim, muitos acreditaram que Hynek estava mentindo. Durante os quase 20 anos de atividade do projeto Blue Book, foram coletados 12.618 relatos de OVNIs, dos quais 11.917 foram explicados como cobertura de nuvens, exercícios da Força Aérea ou miragens. Mas 701 casos permaneceram sem explicação plausível. Em 1969, o secretário da Força Aérea anunciou o fim do projeto devido à falta de evidências científicas para sustentar que os OVNIs representavam uma questão de segurança nacional. O projeto oficialmente encerrou em 17 de dezembro de 1969, embora alguns esforços de pesquisa tenham continuado até janeiro do ano seguinte. Desde então, surgiram dezenas de teorias afirmando que o projeto descobriu várias coisas sobre os alienígenas, incluindo contatos do governo dos Estados Unidos com algum deles e até mesmo uma entrevista com um ser extraterrestre. Segundo essa suposta entrevista, o alienígena afirmou vir do futuro e ser a nossa espécie evoluída, viajando no tempo para estudar a história dos seus antepassados, mas acabou sendo capturado pelo exército norte-americano. Muitos acreditam que essas teorias são complementadas pelas atividades na Área 51, especulando que esse alienígena estaria escondido na misteriosa base aérea dos Estados Unidos. Publicamente, o governo norte-americano apresentou uma versão diferente. O projeto Blue Book concluiu que 4 fatores influenciaram os avistamentos de OVNIs: histeria coletiva, indivíduos tentando criar farsas, pessoas com problemas mentais e identificação errada de objetos comuns. O projeto alegou ter resolvido o mistério sobre alienígenas, estabelecendo o Centro de Estudos de OVNIs em 1973. Cerca de 80% das investigações realizadas pelo centro foram explicadas, mas os outros 20% permanecem um mistério até hoje. Embora a Força Aérea dos Estados Unidos acredite na veracidade do relatório final do projeto Blue Book, muitas pessoas ainda não encontraram respostas para as perguntas que afligem a humanidade. Estamos realmente sozinhos no universo? Os Estados Unidos sabem da existência dos alienígenas e estão escondendo isso do resto do mundo? E você, o que acha sobre isso? Deixe nos comentários.